todos, Lindões Kreuzer aqui, e no vídeo de hoje vou falar sobre Meninas Malvadas, o musical. O filme estreou oficialmente nos cinemas nessa quinta-feira, dia 11, e esse vídeo aqui ele vai ser um vídeo com spoilers, porque eu já fiz o vídeo sem spoilers. O que você pode esperar aí do filme, caso você ainda não tenha assistido? Eu vou deixar o link na descrição e aqui no card também, mas esse eu quero falar em detalhes, o que eu gostei, o que eu não gostei. Eu tinha falado algumas coisas, né, que eu tinha ressalvas ali de algumas mudancinhas, e aí eu vou entrar nesses detalhes nesse vídeo aqui. Lembrando vocês que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui o quanto antes, então não deixa de se inscrever e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Bom, gente, aqui a gente acompanha de novo, né, a história da Cade, que veio do Quenya para os Estados Unidos e acabou tendo a sua primeira experiência, né, em estudar numa escola, e ela se depara com as diferentes tribos da escola. E o grupo que ela precisa tomar principalmente cuidado é as poderosas ali, que é o grupo da Regina George. Apesar de já ter falado no meu vídeo sem spoilers, esse vídeo ele é um remake do filme de 2004 e ele também pega ali os musicais da Broadway. Existiu, né, uma peça da Broadway que inclusive a Renée, que é a atriz que faz a Regina George, ela cantou na Broadway como Regina, e o musical da Broadway é baseado no filme. E aqui a gente tem de novo, assim como em 2004, a Tina Fey cuidando da história. Não tem nada a ver com aquele Meninas Malvadas que saiu lá pros anos 2000 e pouco, 2010, alguma coisa assim. Ela não teve envolvimento com aquele filme, mas ela teve sim com o de 2004 e retorna aqui, inclusive, revivendo o seu papel da professora Dunbury, que nem eu falei, né? Essa mulher deitou no formal, ela tá igual ela tava em 2004. E quem assistiu meu vídeo sem spoiler sabe que eu gostei e muito desse Meninas Malvadas. Eu acho que foi mais um feito aí da Tina Fey. Eu sou tremenda fã dela, então é muito gratificante ter de novo, né, essa releitura de Meninas Malvadas, que conversa tanto com quem gostava do filme de 2004 e também vai conversar com uma nova geração. E aí eu quero até já puxar isso para falar sobre essa nova geração, porque uma das coisas que eu mais gostei do filme é como eles acabaram trazendo a linguagem de redes sociais aqui. E assim, gente, graças a Deus não foi aquele uso de rede social que fica brega, sabe quando o pessoal coloca, por exemplo, como se fosse uma live no Facebook, mas com as animações do Instagram, sei lá, uma parada meio assim. Não é um negócio brega mal feito, eles conseguem incluir a conversa, né, que existe ali no TikTok pra narrativa do filme, e eu até inclusive tinha achado, né, que eles iam se aprofundar um pouco mais nessa questão, principalmente naquele momento que a Dunbury reúne ali as meninas no ginásio, falando para elas pararem de falar uma das outras. É lógico, aqui, né, eles até retratam como um negócio viral, não essencialmente só a galera da escola, a gente vê até participações aí, né, para até mostrar, né, como que o Exposed, ele sai ali da bolha e tudo mais. Então acho que eles até poderiam trazer um pouquinho dessa discussão, como esse Exposed nas redes sociais, ele acaba sendo bastante nocivo, né? Mas tudo bem, eu acho que segue também a narrativa original do filme, não é algo que diz menos do filme, na realidade é um a mais, né, que o filme trouxe, e eu achei hilário, eu achei muito legal, principalmente a agilidade que eles trouxeram, né, desse conteúdo, também demonstrando, né, como o TikTok, as redes sociais, tudo é muito rápido, a coisa é viral e etc, sabe? Então eu gostei muito de como eles trouxeram, inclusive como recurso de piada, né, pra retomar, tipo, o primeiro vídeo que a gente tinha assistido de um Exposed, enfim, achei perfeito, eu achei que eles souberam demonstrar muito bem o funcionamento das redes sociais. Não, e assim, o filme, ele é tão icônico que ele se autorreferencia dele mesmo, né, quando a Gretchen explica de onde que vem o barro e ela fala: ah, é de algum filme dos anos 2000, creio que Juno, que era mais ou menos ali a mesma época, né, de Meninas Malvadas. Eu, pelo menos, entendi dessa forma. Então, assim, eu acho que ele foi um filme, né, que ele conseguiu trazer toda a essência e a base do filme original, mas também teve a sua originalidade, teve uma releitura aí que conversa com o atual. E eu gostei, inclusive, que eles complementaram algumas situações e que, por mais que seja um pequeno detalhe, pra mim fez toda a diferença. Então, que nem eu tinha exemplificado no meu vídeo sem spoilers, eles darem um contexto um pouco maior quanto a Cade querer ir ali no banheiro e o professor falar que não, mas não só aquele momento, a gente vê isso ao longo do filme todo, né, como, por exemplo, a própria interação da Cade com o Aaron. Eu achei que foi muito legal que eles trouxeram mais desenvolvimento, até como ela acabava se constrangendo ali com ele em algumas situações. Então, pra mim foi um complemento bem legal. E falando em complemento, uma das coisas que eu gostei muito é que nesse filme
eles acabaram trazendo aquela cena que foi deletada. Pra quem não sabe, mesmo quem acompanhou o filme de 2004 e nem fazia ideia que tinha uma cena deletada, era uma cena muito importante em que a Cade, quando ela retorna ali do campeonato dos atletas e vai pro baile da escola, ela e a Regina se encontram no banheiro e elas acabam conversando, e é meio que um momento que uma desculpa a outra ali por tudo que aconteceu, tem um entendimento, né? Apesar do filme original, ele dá a entender que beleza, tudo se resolveu, o mundo das garotas ficou em paz, né? Como eles acabam falando. É uma cena que eu acho que todo mundo que sabia, né, dessa cena, achou que era muito importante pra dar mais contexto. E aí retorno pra esse filme de 2024. Eu acho que esse filme, ele se preocupa em dar mais contexto pra esses pequenos momentos ou pra uma cena tão importante como essa. Então foi muito legal que eles adicionaram. Ainda assim tá um pouquinho diferente, tem coisas diferentes, mas a essência, né, ela tá ali. E eu gostei muito de ver ela. E além disso, né, a gente tem pequenas mudanças aqui. A gente tem uma mudança de timeline em alguns eventos. É até interessante já até ressaltar que esse filme, particularmente, ele acaba tirando um pouco mais do contexto dos atletas. Isso foi algo que pra mim não foi um grande problema, mas eu senti falta, assim, porque pra mim é uma característica muito grande da Cade, principalmente sobre esse envolvimento dela, porque aqui em Meninas Malvadas a gente vê muito sobre essa vontade de fazer parte dos grupos, né? A própria explicação inicial ali das divisões da escola tem muito a ver isso, sobre também o que a gente faz pra encaixar num grupo como ela ali, com as poderosas, né? Mesmo ela tendo achado seus amigos e depois isso vai meio que consumindo ela e ela acaba se tornando uma Regina George. Mas a questão dos atletas, né, acaba sendo uma característica que ela queria fazer parte, mas estava todo mundo falando assim, não, é suicídio social, não faça parte. Então eu senti um pouquinho de falta, assim, dos atletas virem mais presentes. É algo que é citado no início, depois fica só ali pro final, pra ela conseguir ganhar crédito extra. Talvez, do ponto de vista americano, seja algo mais realístico, né? A gente, pelo menos no meu colégio, não tinha isso de você ter crédito extra e conseguir, sei lá, não passar por uma recuperação ou coisa assim. Então foi algo que eu fiquei meio esperando ao longo do filme e não foi acontecendo. Eles focam muito mais nessa história das garotas e eu particularmente senti um pouquinho de falta. E aí, continuando nessa questão das mudanças, uma das grandes mudanças pra mim, que essa foi um pouco imperdoável, eu vou dizer, foi a dança de Natal. Primeiro, não ter sido Jingle Bell Rock, mas assim, eu nem vou ser cri-cri quanto à música, porque pra mim a mudança da música não é o principal problema, apesar de, assim, gente, é um clássico. Vou abrir aqui uma coisa. Aqui em casa a gente tem uma tradição que quando vai montar a árvore, a gente fica ouvindo a playlist de Natal do Spotify. Então tem ali a Ariana Grande, Mariah Carey e principalmente a Jingle Bell Rock. Virou um clássico pra minha geração. A gente ouve e já começa assim, Jingle Bell Rock, sabe? É lógico, assim, aqui tem um incremento até mesmo na coreografia e tudo mais, mas pra mim o maior problema, não sendo, de novo, não é a mudança da música em si, é que o momento da apresentação é um ponto de virada muito importante, que eles trazem isso no filme, mas eu não sinto que traz o impacto narrativo que o primeiro filme traz. Por exemplo, ali no filme de 2004, quando a apresentação dá errado, a gente tem a Cade salvando a apresentação e elas ficando felizes, nossa, é a nossa melhor apresentação, a escola se envolve, a Dubbery também vai ali tocar no piano, a música e tal, e é um momento muito legal, todo mundo fica muito feliz. E aqui eles trazem essa questão da narrativa, né, das redes sociais, pra ser tipo um shade pra Regina, que até aí, tudo bem, né, realmente foi uma situação bem constrangedora ali, né, da apresentação, mas pra mim não teve impacto da Cade se tornar a nova abelha rainha, simplesmente porque sim, sabe? Tanto que na cena delas dançando ali, nem tem um foco muito grande na Cade, ela até fica bem assim, atrás da Regina em alguns momentos, tipo, ela não teve o momento dela para as pessoas falarem assim, nossa, essa Cade foi um negócio um pouco aleatório. O que eu acho que o filme quis trazer, tá? É como as pessoas, tipo assim, uma hora você é, outra hora você não é, e outra pessoa vai te substituir nessa linguagem online, né, de tipo it girls e tudo mais. Tipo, ela é um momento, agora você é um momento, sabe? Eu acho que eles quiseram fazer um negócio meio assim que nem sempre tem uma explicação, sabe? Entretanto, eu senti realmente que faltou um impacto pra esse ponto de virada da Cade. Tanto que quando a gente tem a cena seguinte e aí ela lá passando batom e ela falando assim,
eu preparei algo sozinha pra destruir as poderosas e tudo mais. Eu senti que foi abrupto, porque o filme ele não construiu isso. Então, isso pra mim, esse momento específico, eu acho que é a minha maior crítica quanto a esse remake, que não é uma questão da mudança em si, as mudanças elas acontecem, vamos hitar outro jingle de Natal aí, tá tudo certo. Mas eu acho que narrativamente foi algo que atrapalhou quanto ao desenvolvimento da história, dos personagens, sim. Agora, por outro lado, né, ainda nessas mudanças, a gente tem aqui um musical, e eu preciso dizer pra vocês, eu sou uma pessoa que eu gosto de musical, mas eu não sou, tipo, fanática do musical, assim, sabe? E eu gostei muito das músicas. Eu até tinha falado, né, a música ali quando a Cady, ela fala sobre as coisas que ela queria, que ela tá na África e tudo mais. Eu gostei muito, porque primeiro, a gente tem mais contexto dela, eu achei muito legal. Eu sei que foi super pouco no filme, mas da gente ver, por exemplo, onde ela dormia, sabe? Coisas muito básicas, assim, eu achei bem legal. E essa música, particularmente, eu senti que ela tinha um toque meio Taylor Swift, porque ela tem um coros, assim, de fundo, meio Taylor Swift. Eu não sei se foi proposital, se de repente alguém da produção da Taylor também tá envolvido nessa música específica do filme, mas, num geral, eu gostei muito dos números musicais, principalmente dos musicais da Regina George. Na real, assim, eu acho que os musicais da Cady, a atriz, ela tem um vozeirão, achei maravilhosas as músicas, mas em relação à potência, assim, os da Regina eram, não sei se era porque tinha um toque mais rock and roll e tudo mais, mas eram músicas de arrepiar. Então tinha uma potência, tinha um negócio ali que eles conseguiram trabalhar muito bem, e principalmente como os musicais eles funcionam de forma narrativa. Algumas coisas, por exemplo, até quando a Cady falava, tipo, tava no shopping e aí via as pessoas no shopping, lembrava da África, né? Aqui vem mais nesse contexto de musical, é até ali na escola, esse momento. Eu achei legal também como eles funcionam, não só a música em si, tipo, vamos colocar uma música, mas narrativamente, eles estão contando ali a história. Também gostei das situações novas, por exemplo, o Damian e a Janice ali dando o contexto inicial sobre o filme. Também aquele musical que eles falam sobre a vingança, né? Eu achei, nossa, super colorido, super lindo, assim, eu realmente gostei muito. Então tiveram musicais que trouxeram um complemento narrativo, mas que de certa forma estavam ali, né, tipo o plano da Janice, do Damian e da Cady com relação à Regina para acabar com ela. Então também tem uma questão interpretativa ali, e eu acho que os musicais eles estão excelentes. Para mim foi um toque extra que eu achei sensacional, e assim, eu gargalhava. Falando em gargalhar, gente, tenho que dizer aqui, Damian sempre será o meu cristal. Em 2004, em 2024, gente, como eu amei o ator, sabe? Ele conseguia trazer tantos momentos icônicos do personagem, mas ele construiu outros momentos também, seja ali no leque, seja algumas frases específicas, tipo a Beyoncé ali. Gostei, né, da professora de francês, inclusive dela tendo, né, a trending ali de maquiagem. Eu acho que, até só repuxando aqui a questão do Jingle Bell Rock, né? Isso foi uma mudança que eles conseguem trazer a essência que era o corte ali da blusa, que inclusive tem um momento que a Karen, ela tá falando sobre as fantasias do Halloween, e essa roupa, ela aparece, ela vem como um easter egg, mas a trending, né, da Regina acaba se tornando outra coisa, que é a Regina George molhada, que até a professora faz ali, eu achei sensacional. Então é isso, tem mudanças que fazem sentido ali, e que tudo bem, não tem problema, mas no caso do Jingle Bell, pra mim, foi mais uma problemática narrativa, só pra reforçar ali meu argumento, mas enfim. Mas retornando aqui ao Damian, né, cara, eu gostei realmente muito dele, e a dupla dele com a Janice. A Janice também, ela era um dos musicais que eu mais gostava, e assim, gente, essa dupla, né, Damian e Janice, eles sempre vão ser icônicos do filme de 2004. Na real, assim, gente, tudo no filme de 2004 é muito icônico. O trabalho que eles tinham aqui era um trabalho bem difícil, principalmente com relação à substituição, né, de personagens. A gente sabe que, principalmente fandom, né, qualquer defeitinho é um defeitinho, e aumenta isso pra falar que o filme é horrível, mas eu acho que eles fizeram um papel muito bom aqui. Pra mim, os maiores destaques vão pra Renée, né, como Regina ali, e o Damian e a Janice, porque são personagens que têm um amor muito grande do público. Lógico, a Cady também, né, porque era a Lindsay Lohan, mas eu acho que esse trio aqui,
Cara, eles estão simplesmente sensacional. E falando em Lindsay Lohan, tivemos a participação da musa. Cara, foi muito legal e muito legal também ela falando, né, aquela frase: isso não acontece, aconteceu uma vez só, mas a gente tem um empate. E ela dá tipo um sorrisinho, né, assim, cara, sensacional. E ela foi uma surpresa pra mim. Tinham noticiado, falado que teria uma pequena participação dela, só que eu fui assistir sem saber isso. Então, quando eu vi, eu fiquei assim, sabe? Então, esse que é o lance, sabe? Eu acho que Meninas Malvadas, ele foi um filme que, inicialmente, o musical, né? Eu tava com alguns preconceitos, porque eu sou muito viciada no filme de 2004, de assistir anualmente, saber frases, saber todas as frases icônicas, assistia dublado, já assisti em inglês também. Esse, no caso, eu assisti legendado, quero ver como seria a experiência no dublado, se vai ser tão icônico quanto em 2004. Mas em algum momento do ano passado, eu comecei a me cativar pelas coisas que estavam sendo apresentadas. Eu não cheguei a ver todos os trailers, então eu fui assim, tipo, beleza, eu sei como é o filme de 2004, vou assistir esse com a mente mais aberta, e eu tive uma experiência realmente muito, muito boa com o filme. Eu me diverti, as diferenças não foram um grande problema, tipo, os eventos serem em momentos diferentes. Como eu falei, né, eu tenho algumas ressalvas. A ressalva do Jingle Bell Rock, ela é a mais pesada aí, porque eu acho que realmente é um atrapalho no filme, pra não dizer que ele é perfeito, assim, mas eu acho que o filme, ele tá, assim, maravilhoso. Eu não poderia estar mais feliz com a minha experiência do que eu tive, e eu tive muito medo, né, de assistir, eu confesso aqui pra vocês. Então foi um filme que eu gostei muito. Mas eu quero falar um pouquinho sobre os personagens também, principalmente porque eu acabei trazendo isso sobre a responsabilidade que era eles reviverem esses personagens, sendo novos atores, porque a gente tinha um elenco de fato muito icônico. A Cade, eu acho que ela manda muito bem, ela consegue sim fazer a Cade boazinha e a Cade malvadinha ali, depois que ela tem o seu momento Regina George. Eu só acho realmente que essa questão dos atletas, né, que eu vim falando, foi algo que pra mim fez falta, e também essa questão desse ponto de virada que eu acho que narrativamente não foi muito bem construído. Agora, preciso dizer, a mãe dela, a atriz, é a cara dela, foi perfeita essa escalação, pelo amor de Deus, mas eu tenho que dizer que eu senti muita falta do pai, pra eles terem esse contraponto de criação. É lógico que assim, eu não sei se foi uma mudança, porque a mãe acabava vilanizando mais a filha e o pai era tipo easygoing. Podia fazer ao contrário, enfim, mas eu senti um pouco mais da dinâmica, assim, né, da família, mas assim, foi bonitinho também a forma que eles trouxeram aqui a relação dela com a mãe. A Regina, né, eu acho, como eu falei, era um trabalho muito árduo substituir a Rachel McAdams, que tá aí icônica até hoje em dia, mas eu acho que ambas conseguem trazer uma excelente Regina George, e como eu falei, a Renée, ela tem um lance no olhar dela que traz uma presença muito grande, e no filme, né, Meninas Malvadas, eles sempre descrevem, tipo assim, eu tenho medo da Regina. Eu senti esse medo com alguns olhares que ela dava ali, sabe? E a Gretchen, eu amei a personagem. Primeiro que, assim, gostei que eles deram mais contexto, tem o musical dela, né, dela falando sobre se amar mais. Eu achei que foi, de novo, um complemento, né, de contexto que pra mim fez total diferença, e foi o que fez o barro acontecer. Cara, ela finalmente conseguiu fazer o barro acontecer ali no final, né, e eu achei maravilhoso, né, ela falando assim, eu tenho um QI de 140, que ela era extremamente inteligente, né, então deles ressaltarem isso nela também. E eu sinto que a atriz, ela quis trazer alguns trejeitos do clássico, então, tipo, tinham frases que nem ela falando assim, você não pode sentar com a gente, que tem aquela vozinha mais fina. Ela fez, tipo, muito igual, principalmente pra quem já viu no legendado, a voz original, né, da Gretchen. Gente, ficou muito parecido, meio que o mesmo tom, assim, de voz, sabe? Achei maravilhoso. Então, foi uma personagem que eu saí bastante apaixonada também. Já a Karen, né, como eu tinha falado no meu vídeo sem spoilers, eu acho que a atriz, ela manda muito no musical. Eu amei o musical lá dela, falando sobre as roupas de Halloween. E também eles trazerem essa questão dela ser meio burra, né? Daí dela falando, tipo, a paz mundial, fazendo meio que uma piadinha ali, as Miss, né? Mas eu senti que em momentos de atuação, ela ficava parecendo uma paródia de uma pessoa burra. Então, em alguns momentos, me tirou um pouquinho, sabe? Eu entendo a intenção, mas eu não gostei. Ri sim, em alguns momentos, vou falar aqui também, mas aí eu vou ter que comparar com a versão de 2004. A burrice da Karen vinha como algo assim, natural, de fazer perguntas idiotas, sabe? E aqui eu achei que ficou muito assim, eu sou burra.
sabe, um negócio não muito natural. Então, pra mim, foi isso que me tirou um pouquinho quanto a Karen de 2024, que eu já tinha falado no meu vídeo sem spoilers. E assim, né, como eu tinha falado, a gente tem algumas mudanças aqui, e da mesma forma que a gente tem essa parte dos atletas meio longe, distante aí da Cade, a gente também tem essa relação, tipo, o Aaron, apesar dele ter tido mais destaque quanto aos contextinhos da história da interação da Cade com ele, eu achei ele mais apagado, assim. Eu ainda não consigo definir se foi quanto a presença do ator em cena ou se foi a forma que ele foi realmente trabalhado no filme. Talvez se eu assistir uma segunda vez, eu vou conseguir definir um pouquinho melhor, mas eu achei que ele, ok, tava ali, sabe? A mesma coisa o Shane. O Shane, ele é mais participação, né? Mas ainda assim, ele tava ali narrativamente em momentos que precisava dele. Mas eu amei o Kevin D. O Kevin D, ele também foi outro que eu senti que ele deu uma incorporada no Kevin D anterior. Então pra mim também foi muito nostálgico nesse quesito, né? E ali o possível crush da Cade nele, né? Que as meninas, elas acabam falando, por isso eu queria entrar nos atletas. Também é algo que é deixado de lado, mas sinto que é muito mais com relação aos atletas no geral terem ficado de lado. Adendos que eu achei muito legal. Primeiro, a Janice ter ali a sua namorada, o seu crush, e ser algo construído narrativamente no filme já previamente. Eu acho que o filme, ele também traz umas atualizações quanto a algumas piadas, sejam gordofóbicas ou homofóbicas. Então aqui eles assumem, tipo, ok, ela era sim lésbica, e qual o problema disso, sabe? Então eles constroem isso já previamente. Eu achei que foi um toque extra, assim como o Damian, né? Tava ali já meio rolando no filme, e no final vem meio que naquele mesmo esquema, quando você começa a ver na festa, no filme de 2004, os casais se formando. E falando em casais, gente, a Danbury e o Durval, eles já eram um casal. Eu achei muito fofo ele falando que ama e... amei. Enfim, gente, resumindo esse vídeo, vocês conseguem ver. Tem aqui a minha empolgação, né? Eu vou relembrando aqui de momentos do filme, falando pra vocês. Eu realmente me diverti. A gente sempre fica muito tenso, né? Quando a gente é fã de uma obra, de como que vai ser esse remake. Eu acho que aqui eles conseguem seguir o seu papel, eu acho que eles conseguem trazer uma nova geração, conversar com a geração antiga, tem inúmeros easter eggs, eu acho que eles conseguem trabalhar muito bem os elementos que foram icônicos do primeiro filme. Para nós brasileiros ainda tem a questão da dublagem, quero ter a oportunidade de assistir ao filme dublado. Tive sim minhas questões, e que nem, né, uma questão relativamente, eu pelo menos considero grave aqui pro filme, mas ainda assim foi um filme que eu consegui curtir muito, me divertir muito, e pra mim entregou demais. Eu acho que eles conseguiram trazer os ícones do que era 2004, não só nos easter eggs ou nas referências, mas também nos atores. O elenco consegue segurar muito bem esses personagens, essa história e, né, a franquia Meninas Malvadas. E não posso deixar de falar, senti falta do ataque do telefone triplo também, mas tudo bem, perdoo. Sempre vão ter mudanças, nem sempre dá pra incluir tudo. E eu genuinamente espero que vocês tenham uma experiência similar ao que eu tive, porque pra mim começou a temporada de 2024 muito bem. Mas eu quero saber de vocês, você já assistiu? O que você achou do filme? Tem mais algum ponto que você quer ressaltar aqui que eu acabei não falando? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!